Tá escrito aqui, Ana? Primeira palavra aqui, ó. Tá escrito aqui. DVD. Você consegue ler. Não consigo, eu não esqueci meus óculos em casa. DVD, deixa eu te falar uma coisa. Ah, fala. Coloca a mão na sua cabeça. Gente, tá difícil. Como é que tá a saúde mental de vocês? Você foi procurar o óculos na geladeira? Já esquentou a frigideira pra fritar um ovo e a frigideira torrou o fogão? Já foi trabalhar de carro e voltou de ônibus? Como é que tá a saúde mental minha, sua, da gente? Você anda percebendo isso nas pessoas e em você? Você tá percebendo? André, como é que tá a sua saúde mental, cara? A minha tá zoada. Zoadinha. Cara, as pessoas estão me dando uns toques, né, mano? Eu várias vezes já recebi pessoas falando, ó, cara, você tá meio esquecido. E realmente eu tô me sentindo esquecido. Eu tô me sentindo muito diferente do que alguns anos. Mas eu acho que sempre eu tive algumas fases minhas de TDAH esquecimento. que você descobriu agora. Sempre, meu. Uma vez fui no mercado, cara, fiz a compra lá, tudo, era pouca coisa. Fui comprar só algumas coisinhas. Passei o cartão, entrei no carro, cheguei em casa, abri o porta-mala, cadê a compra? E aí comecei a dar risada, meu. Cheguei no mercado, as mocinhas lá tudo rindo. Eu falei, esqueci a compra, eu falei, esqueci. E aí peguei e fui pra casa. Mas, cara, acho que depende do quanto você tá focado em coisas que estão te cansando, cara. Eu não sei, eu acho que é isso. E você, Ana? Já aconteceu alguma coisa parecida ou só eu? Não. Não fala que foi só eu, não. Não, não foi só você. Eu tenho um caso bem curioso. Levei minha marmita para a escola, trabalhava em 2 turnos. Aí o que que acontece? Fui pegar o meu material dentro do armário, coloquei a marmita e o material. O que que eu fiz? Guardei o material na geladeira e saí com a marmita para dar aula. Aí quando eu olhei no corredor, voltei a minha amiga, Ana, você está precisando de férias, então não é só você. Acho que a palavra-chave é essa. O que você acha, DVD? Cara, eu tenho uma teoria de que o mundo todo tá doente. O psicológico de todo mundo tá abalado. Acho que essa questão da gente ter que ser alguém, ter uma relevância na família, na vida, no mundo, e quando a gente não... E tá todo mundo sempre forçando a gente a ter relevância, né? Você não é mais um cidadão limitado que ganha 4 mil cruzeiros por mês, né? Você tem que ser o cara que faz, o cara que acontece, você tem que ter algum destaque. Não é mais acordar, trabalhar, deu o seu dia lá, 6 horas, você bateu o seu cartão, você voltou para casa, foi almoçar, jantar. Não, você tem que ir pro futebol, você tem que ir pra academia, você tem que se reunir com amigos, tem que fazer uma postagem. Eu acho que isso... E aí, isso vai criando nichos, e os nichos estão sendo inimigos dos outros, né? O cara que é academia é contra o cara do crossfit, e isso vai, às vezes, para as vias de fato, né? Então, acho que essa pressão, essa pressão social que todo mundo está sentindo, de ter que outra coisa, de ter que se posicionar. Todo mundo tem que ter uma posição, todo mundo tem que ter uma caixa, todo mundo tem que ter uma opinião. Se você não é A, você tem que ser B. Se você não é Corinthians, você tem que ser Palmeiras, ou tem que ser São Paulo. Você tem que ser alguma coisa, alguém te cobra opinião. E isso vai provocando, não, mas vai deixando a gente tenso. Então você acha que talvez o que está acontecendo é a gente estar ocupando a mente demais com um monte de coisas e deixando tempo de menos para descanso, para nós mesmos, para atividades que realmente importam? Olha, o nosso caso é assim, né? Pra gente ganhar um pouco melhor, a gente tem que trabalhar muito. E a gente deixa a nossa saúde mental de lado. Deixa a família, né? Deixa os filhos, né? Deixa os pais, deixa os irmãos. E fora essa questão, a gente deixa a nossa sanidade. Você entra no metrô, tá todo mundo dormindo, cara. Assim, nossa, o metrô, que legal que eu vou dormir no metrô, porque o cara não dormiu direito à noite. E porque depois que ele chega do trabalho, ele não tem que ter uma vida comum, ele tem que ter uma vida relevante. Então, eu acredito que isso deixou a sociedade doente, deixou a sociedade intolerante, porque às vezes o outro tá passando o mesmo problema que você, mas o que ele faz te irrita. O que você faz irrita ele, mas ninguém se coloca no lugar do outro. É claro que não tô falando das questões assim, porque acho que tudo tem um limite, né?
Às vezes eu acho que tem um pouco de mimimi, sim. Mas eu acredito que às vezes o que o cara faz e te irrita, o que você faz irrita ele, mas eu não me coloco no lado de falar, meu, o cara dorme 5 horas por dia, o André dorme 5 horas por dia, tem 4 empregos, a Ana tem uma carga emocional gigantesca. O Rafa, tá aí, Rafa? Opa, tô aqui, meio com sono. Cansado, né? O Rafa, cansado? O Rafa, não, Rafa, cansado. 4 empregos também, né? Tô melhor que o Júlio, né? Tá igual, tá, melhor não. Júlio vezes 2. Tô pior, né, na verdade. Isso faz com que a gente vive estressado ou, muito ao contrário, a gente vive apático. Cara, você falando isso aí, meu, eu acho que, refletindo aqui, eu acho que a sociedade, o sistema, tá cobrando demais a gente a ficar sempre ocupado com alguma coisa, cara. A gente não tira mais tempo pra nós, pra descansar, pra ir num parque. Quando você vê pessoas em parque, às vezes estão tirando foto delas pra postar na rede. Então ela não tá ali apreciando a natureza, tá ali pra ela, talvez ali, tentar fazer alguém enxergar ela, mais uma vez, né, em relação ao que a gente já falou no passado aqui em outros vídeos, né? Questão aí da vaidade e tudo mais. Quem quiser saber, assiste nosso vídeo lá da questão do consumo e a vaidade. Estão bem arraigados aí com o que a gente vai estar falando aqui hoje também. Também curte nosso vídeo, por gentileza, né? Esse trabalho aqui é importante para nós e quanto mais likes a gente vê lá, a gente vê que está sendo relevante para vocês. Isso dá um gás na gente, dá uma energia extra. Também se inscreve no nosso canal. Se você acha que esse conteúdo aqui deve seguir, se você acha que isso aqui é relevante, né, pessoal? Então se inscreve no nosso canal, dá um like lá, curte, comenta. A gente vai ter o maior prazer em responder também os comentários, tá bom? Então, é isso aí. Então, continuando, eu acho que o sistema que a gente tem hoje, ele cobra demais nós a estarmos envolvidos com coisas diferentes. Nós deixamos de cuidar da saúde por conta do sedentarismo e a gente tem que correr atrás da saúde em outras vias. Então, nós arrumamos empregos sedentários, temos uma vida sedentária, acabamos com a nossa saúde, vou dar um exemplo próprio meu aqui, e depois você tem que correr atrás disso, se ocupar, talvez um tempo que se você tivesse evitado isso aqui, você não estaria tendo que perder mais esse tempo. Então, a nossa cabeça está sempre a mil, sempre pensando em alguma coisa, a gente nunca para um pouco para falar, né, assim, a verdade, para pensarmos um pouco em descansar a mente, em refletirmos, em meditarmos, em contemplar alguma coisa, contemplar uma onda, contemplar uma natureza, sei lá, alguma coisa assim. A gente está sempre ligado em alguma coisa externa, nada interno. Não sei se você percebe isso também, Ana, se eu estou errado. Pelo menos eu sinto muito com isso aí. certeza. Também com relação ao tempo, né? Porque quando você fala assim, eu tenho tempo livre, é como você falou. Não deixa de ser livre, porque eu vou colocar alguma coisa nesse tempo e deixa de ser livre para eu poder fazer alguma coisa e geralmente também é para mostrar para a sociedade. Porque nós somos cobrados. Então, assim, você viu o que aconteceu, então você tem que estar acessado aos sites da notícia, a última notícia. Você tem que falar línguas, você tem que participar de um clube, você tem que participar de conversas de amigos. Então, assim, o tempo que você teria, você se sente até culpado. Porque você fala, nossa, eu tô com tempo livre, alguma coisa está de errada. Que é justamente para você o quê? Fazer a sua higiene mental. Mas não, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar mais coisas para chegar no final do dia e falar, puxa vida, eu não tenho tempo para nada. Sequer para dormir as minhas 8 horas, né? E quando você coloca lá o seu despertador e você vê que você não vai dormir as 8 horas recomendadas, aí você fica, nossa, eu não vou ter nem essa hora de descanso e de sossego. Então eu vejo bem isso. Um negócio agora interessante que me fez refletir. Às vezes o tempo livre que a gente tem, você fica ali rodando na rede social, mas sem descansar. Você tá ali rodando na rede social, buscando vídeos ali que não vão te agregar nada, mas você nunca para. A verdade é que o seu cérebro não para. Talvez a gente ficou viciado em não parar. E esse viciado em não parar faz a gente dormir pouco, faz a gente acordar cansado, faz a gente não ter qualidade de sono, qualidade de vida, qualidade em relacionamento, sei lá. Eu acho que o mundo tá meio bagunçado. Não, e eu conheço gente que tá largando as coisas. Assim, quer saber, cara, desistir, eu não vou fazer nada. Eu vou trabalhar para sobreviver. E esse também não tá são.
Esse também não tá são. Agora, se eu quero saber... E às vezes, a gente tá vendo essa pessoa como... Pô, o cara é desapegado. Tem, lógico, desapegado, tem os desligados. Mas eu conheço gente que correu. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque tá predeterminado. Os que vão chegar lá são as exceções da vida. E o cara desiste. Porque ele também não tá bom. Também não tá saudável. Então ele não tá desistindo por uma opção, ele tá desistindo por uma revolta, por uma revolta ou por falta de energia de continuar a falar assim, eu não aguento mais. Eu conheço gente que fala assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais acordar às 5 da manhã, eu não aguento mais pegar trânsito, eu não aguento mais aturar meu chefe. Eu quero largar tudo. Só que aí o cara tem família, o cara tem filho, o cara tem pessoas que dependem dele, e isso também é uma pressão, né? A gente se culpar. Então as pessoas, assim, elas se sentem culpadas de quando não tem nada pra fazer. Eventualmente, você precisa fazer uma consulta médica. Quando minha mãe faleceu esse ano, cara, eu me senti meio culpado de não ter ido pra escola, de não ter ido trabalhar. E eu refleti sobre isso e falei assim, cara, que absurdo, que mundo é esse? De falar assim, né, minha mãe, eu não tive tempo de chorar a morte da minha mãe. Não tive tempo de curtir o luto ainda. Eu tava pensando nisso hoje. Porque eu falo assim, preciso trabalhar, preciso ter coisa pra fazer, tem coisa que tá precisando do meu trabalho. E isso é um erro. Acho que o que mais está fazendo as pessoas não descansarem, além dessa correria, dessas obrigações que você tem que estar, né, socialmente envolvido com muita coisa, é a questão da luz também. Você analisar biologicamente, né, falando, nós temos luz hoje 24 horas, se nós quisermos. E a nossa glândula pineal, quando você tem ali a penumbra do entardecer ali, todos os animais eles começam a entrar num estado ali de diminuição, né, diminuição de metabolismo, vai, né, até pegar no sono e dormir. Cara, a tela não deixa você fazer isso. Uma luz acesa, um abajur, cara. Então você tem cada vez menos oportunidade de dormir com sono de qualidade. A gente tem vários níveis de sono ali, né? Mas um sono profundo mesmo, aquele sono que você vai fazer seu cérebro descansar, você tem cada vez menos. Então, eu mesmo sou uma pessoa que durmo muito pouco. Às vezes eu vou dormir 00:30, 1h, porque eu chego em casa às 11 e pouco lá da escola e não consigo dormir, simplesmente. Às vezes você tá tão cansado, não sei se já aconteceu isso com vocês, você tá tão cansado que você não consegue dormir. A perna começa a dar movimento, você tá estressado com alguma coisa, então quando você vê, você já tá amanhecendo o dia e você tem que entrar naquela rotina de novo. Você faz Então, que nem eu, né? quantos anos você vem fazendo isso? É verdade, né? Praticamente isso, não dorme, né? E isso torna a gente mais lento. Talvez seja uma das explicações da gente estar tão, né, desmemoriado, tão esquecido, tanto fazendo coisas no automático aqui que não fazem, às vezes, nem sentido, né? E é bem assim, né? Todos. A gente entra numa roda de conversa, as pessoas vão reclamar sobre esse assunto, né? Então, assim, essa falta de descanso, o esquecimento e outras. Então, parece que normalizou. Então, se uma pessoa chega e fala, não, eu estou sossegado, eu tenho tempo para lazer, eu tenho tempo para leitura, eu tenho tempo para fazer um hobby, e fala assim, como assim? Ele está deixando de fazer outras coisas, uma pessoa relapsa. Ela não está vivendo. A gente acha estranho. Exatamente. Você citando o caso da sua mãe. Porque eu já escutei muito isso, principalmente relacionado à mídia. Faleceu alguma pessoa da família, mas pelo profissionalismo ele estava ali, ele não faltou ao compromisso. Então, vem embutido, né? Essa visão de sucesso, de que a pessoa ela tem um compromisso e ela vai deixar justamente as pessoas que estão com ela desse lado, porque você também quer mostrar que você é forte e você também está ali, né, com a sua saúde mental. Não, eu dou conta de todas as coisas. E que não é uma verdade, né? As pessoas fingem estar fortes, elas fingem não chorar. Eu acho também. Vestem máscaras, né, cara? Vestem máscaras. A nossa persona, cada momento da tua vida diária ali, você tem que ter uma máscara ali. As pessoas se orgulham se adequar. De falar, eu nunca faltei um dia de trabalho, eu nunca fiquei doente, eu fui trabalhar doente, eu fui trabalhar no dia da morte da minha mãe, eu fui fazer uma entrevista no dia do velório da minha avó, e as pessoas falam isso com orgulho. Porque. Mas isso é um sintoma de que. Cara. Algo não tá bem na sociedade. E aí vem a empatia do outro e fala: não, cara, vai pra casa descansar. Sim. Porque olha só, essa falta de. Primeiro que é o medo de perder o trabalho, porque o mundo capitalista é isso, ó. Você é substituível. Sim.
Você é substituível. Claro que uma pessoa ou outra, uma profissão ou outra, Uhum. mas uma hora você vai ser substituído, porque você não vai ser eterno. Né? Ou você ser substituído por uma máquina, ou você vai Uhum. ser substituído por outra pessoa. Eu tenho um pensamento sobre isso. Ninguém é insubstituível. Para ele. Para o sistema, você é só uma engrenagem. Você sabe ah, Então, assim, você não é substituível. Você é você. Mas pro você não é sistema, substituível para você e para para os você e seus. pros seus. Para o sistema, Pro sistema, sim. você é só você é mais uma descartável. engrenagem. É. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Eu trabalhei na Nestlé um tempo, né? E tava uma época bem corrida lá de mudanças na empresa, tudo, maquinário novo chegando e tal. Cara, eu fui de carro, eu ia muito de ônibus, né? E um dia eu fui de carro, acho que eu tinha algum compromisso, não sei porquê, não lembro. Carro. E, cara, fui pra casa de ônibus, deixei o carro no estacionamento. Cara, Normal, também isso fiz eu acho que não é nem esquecimento, mas mostra aquela rotina que quando você quebra ela, você saiu do programa, você entra no programa de novo. É. Você não consegue parar, não, hoje eu tô aqui, eu vim de carro. Você tá tão envolvido na coisa toda, naquele dia a dia, Sei. naquela correria, que você esquece do diferente. Então, por isso acontece tanto problema, por exemplo, com pessoas que esquecem criança dentro de carro. Quebrou a rotina, a pessoa entra ali no automático de novo e ela acaba cometendo esse deslize aí e até uma criança pode morrer dentro de um carro, Não, né? isso É um traz negócio um. Fala rápido. Não, então, pra gente pensar a respeito quando disso, é né? situ- né? Até situação parecida. E no meu caso, é meio corriqueiro já, né? Esquecer as coisas. Uma vez parei o carro próximo lá do colégio onde eu trabalho lá, né? E aí deixei numa vaga. E aquele hábito, né? Sempre aquela vaguinha tá ali disponível, né? E tudo mais e tal. Um belo dia lá não tava, né? Eu tive que parar quase no outro quarteirão. Cara, aí bateu um desespero. Eu quase fui fazer BO na polícia lá, cara. Porque, puta, levaram o carro embora, cara. Levaram embora. Aí, no final, quando eu tava pensando em sair, já tinha falado com um monte de colega. Já falei, pô, cara, o pessoal querendo fazer aquela, né? Aquela correria de, tem um conhecido. Chegou uma hora lá que bateu aquele estalo, puxa, deixei lá na rua. Cara. Difícil é assumir, né? Depois a vergonha pra galera. Eu conheço uma amiga que aconteceu isso, ela fez um BO, aí o seguro pagou o carro pra Ô, louco. ela, e depois de algum tempo, acho que de uma semana depois que o seguro pagou, a polícia ligou pra ela e falou assim: achamos o seu carro, você precisa reconhecer, e precisa assinar o documento pra devolver pro seguro e tal, não sei o quê. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim: putz, eu parei o carro. Aí ela parou numa rua que ela não parava com costume. Ela parava sempre numa rua, não tinha vaga, parou na outra. Era uma médica. Era uma médica. E aí, lógico que ela não falou, né? E lógico que eu não vou falar o nome dela. Mas também faz muito tempo isso. E aí ela assinou e tal. É o meu carro e tal, não sei o que e tal. E era porque ela não parou. Porque olha só, a gente tá sempre... A gente nunca tá onde a gente tá. A gente tá aqui com a cabeça de que a gente vai chegar em casa, a gente vai fazer alguma coisa, amanhã... O nosso ano tá programado. A gente nunca tá onde está. O aluno não tá na aula. Você às vezes não tá no seu trabalho, você não tá numa reunião de família, você não tá às vezes nem no seu aniversário. Você tá lá, o pessoal tá cantando parabéns pra você, você fala, meu, daqui eu vou cortar o bolo, depois eu vou servir não sei o quê, aí vai servir os tá Tá em Então, vai embora, constante vai estado de ansiedade, cara. Estado de ansiedade. pensando Acabou o no expediente, futuro. já é dia seguinte. Porque, ó, pensa bem, eu tava anotando aqui, ó. Eu não preciso mais ir ao banco. Porque o banco tá no meu bolso, no celular. Eu não preciso mais ir no mercado. Tá no meu celular. Você compra tudo pelo... Eu não preciso mais buscar a pizza de sábado. Que a gente saía pra ir buscar pizza a pé. Ou ligava. Agora a gente aperta um botão. A gente não precisa mais ir no cartório. A gente não precisa... Tudo é aqui. Por quê? Tudo que a gente fazia antes, a gente tinha que fazer, e a gente ainda tinha tempo para outras coisas, e agora tá tudo no nosso bolso e a gente não tem tempo. Às vezes você não tem tempo de entrar. Fala, você agendou a sua consulta? Não tive tempo. Mas cabia o celular. Mas você tem tempo pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube. Eu vou te falar mais. Depois que inventaram as redes sociais, o WhatsApp e tudo, você reparou que o nosso emprego, ele tá dentro da nossa vida pessoal particular? Se misturou. Você recebe mensagem de aluno, você recebe mensagem da direção, da coordenação, no final de semana. Então você não tem mais aquela separação de férias. Às vezes você é recorrido nas férias para resolver um problema porque só você consegue resolver aquilo. Às vezes você é acordado de madrugada para resolver um problema. Eu já trabalhei em empresa que fui chamado de madrugada para resolver um problema de máquina. Então, eu acho que cada vez mais esse mundo cibernético, essa
internet, ela tá amarrando a nossa vida, a gente tá perdendo essa individualidade e separar o que é profissional do que é pessoal. Acho que isso tá causando... Acho que se misturou. A gente virou um CNPJ. Aliás, a gente virou um... a gente virou um código de barra, CNPJ, cara. A gente é um código de barra. produto. É. E a gente, às vezes, nós ficamos até contentes. Falando, olha como eu sou necessário, olha como eu sou importante, estão precisando de mim aqui. Mas a gente não percebe que a gente tá perdendo, às vezes, momentos preciosos. Às vezes tá em reunião com família ou uma pessoa querida lá e você tá lá no celular e você não tá passando aquele momento com a pessoa. Você tá ali. Cérebro em outro lugar, a mil ali, sem parar de trabalhar. Então, aonde isso de certo modo, vantagem para nós, né, para nossa civilização? Será que realmente entrar nesse mundo aí 24 horas fazendo alguma coisa, se distraindo, sem você se observar? Aí cai em várias coisas. Por exemplo, no vídeo que a gente falou sobre a questão aí de profissões, né? Será que você hoje está contente com o que você está fazendo? Às vezes você nem parou para pensar nisso. Com quem tiver com dúvida também assiste lá, né? Nosso vídeo que a gente fala sobre isso. Será que a gente está preparado para realmente assumir um papel como um ser humano melhor no planeta? Ou você está aqui só passando aqui no automático, como se fosse uma linha de produção mesmo, um produto acabado ali pronto, né? A gente vê muito isso na escola, né? Essa questão da uniformização da educação, né? Você esquece que cada indivíduo biológico ali é um organismo diferente, tem uma história diferente de vida, um nível de aprendizagem, uma velocidade de aprendizagem diferente. Eu dei aula para alunos bolivianos que eles dormiam durante o dia. Por que dorme na sala, né? Eles costuravam de madrugada. Eles vieram da Bolívia, estavam trabalhando em oficinas provavelmente até irregulares. Trabalhavam de madrugada, análogo à escravidão, né? Análogo à escravidão. E na hora de se dedicar a si ali, eles até queriam aprender tudo, mas simplesmente não conseguiam por cansaço. Até onde a gente vive numa sociedade que todo mundo tem a mesma possibilidade de chegar lá na frente, como é pregado aí em algumas, né? Alguns coaches aí, falando, não, todo mundo é só querer que consegue chegar lá. Será que consegue mesmo? E aproveitando esse gancho, né? Até onde é saudável você querer ser sempre o número 1 em tudo? Essa fantasia que criaram que você tem que ser o melhor em tudo. Eu tenho uma teoria pra isso. Cara, isso é... Qual que é, DVD? Minha teoria é que o mundo, a sociedade colapsou. Nós já colapsamos. Eu concordo, cara, eu concordo. Tá todo mundo doente. Claro que o mundo teve a época dos bárbaros, foi atrocidades, as guerras foram atrocidades, mas e vamos colocar depois da Revolução Industrial pra cá, né, do século XVIII para cá, mas veio se colapsando e hoje colapsou. O mundo, para mim, acabou. E não acabou agora em 2025, não. Ele já acabou, já faz... E não foi também na pandemia, não. Foi antes. A sociedade humana, as pessoas não querem se relacionar, as pessoas não querem ter filhos. Pela primeira vez no Brasil, existem mais casais com filhos do que sem filhos, né? Mais da metade dos casais não tem filho nenhum. E qual é o que eles dizem para não ter filhos? Primeiro, que esse mundo tá doido, não quer colocar um eles adotam até pet no lugar de uma criança. E né? segundo, grana. Não tenho grana para cuidar de um filho do jeito que eu queria criar, porque para criar um filho o cara quer pôr na escola mais top. É claro que você quer o melhor pro seu filho, mas o melhor pro seu filho do material. Cara, mas a gente entrou numa sociedade de tudo vira produto, cara. Você Por compra isso um cachorrinho colapsou, hoje, você compra um cachorrinho hoje, tem que ter roupinha, sapatinho, carrinho pra ele, tem que ter peitoral de tal modelo. Se você for ter um filho hoje, é muito mais complexo pra você A sua responsabilidade é maior. do que um filho lá nos anos 80, nos anos 70, porque hoje o número de produtos que você tem que envolver seu filho ali pra você poder falar que ama ele, e o número de coisas que você tem que comprar ali pra ele, pra você entrar nessa onda ali, né, do consumo, que eu acho que a gente tem menos tempo de vida para ser feliz e muito mais tarefas a executarem ali, e essa vida passa despercebida. E nem tudo que você compra vai trazer realmente um valor agregado ali para sua qualidade de vida. Eu também vejo o seguinte, que às vezes é muito mais fácil você entregar um presente pro seu filho do que ele quer, do que você sentar e perguntar como ele tá se sentindo Fazer mentalmente.
Porque às vezes você não tem a resposta, não sabe como cuidar. Ou você construir algo com ele, junto. Exatamente. Você não constrói mais nada, você tá tudo pronto ali. Porque dependendo da Não há vínculo. resposta, você vai fazer o quê? Né? Você vai caminhar para um especialista, você vai saber resolver. Então, às vezes, até os pais, eles já sabem a resposta e ele vai chegar e falar assim, olha, um presente vai resolver, porque eu tô fora o dia inteiro. Eu preciso trabalhar para dar essa boa vida, então eu dou esse Ele presentinho. substitui com Exatamente. presente. Ele substitui a presença Isso, com presente. exatamente. Ele terceiriza. E como que seu Exatamente. filho pode estar são se você não tá, se o pai não tá? Exato. Se o filho dele perguntar, pai, eu tô sentindo tal coisa, o pai vai no Google, ele não sabe responder. Uhum. Se eu perguntasse qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa, pro meu pai, ele tinha uma resposta, nem que ele inventasse. Então tinha segurança de que se eu precisasse de alguma coisa, meu pai ia saber resolver. Uhum. Hoje, o filho, mãe, não chora, mãe não fica assim, inverteu as coisas. A sociedade acabou, a sociedade tá doente. Tá doente. E nós estamos caminhando pro extermínio. O auto-extermínio. Sabia que tem uma teoria ufológica que diz assim, se houve alguma civilização inteligente fora do sistema solar, ela se auto-eliminou. Ela se auto-colapsou. Ela se auto... Como que é? Quando acaba uma espécie lá? Apocalipse. Ela entra em extinção. Ela se auto-extinguiu. Ela é uma teoria, né? Pra quem acredita. Ela levou tão intensamente os recursos e o acúmulo de riqueza dos recursos do planeta dela, que ela se existiu, ela se auto-extinguiu. E a gente tá fazendo isso. O ar tá poluído, o plástico tá no... Agora eu vi uma reportagem, um podcast bem bacana, chama Prato Cheio. Ele fala assim, o plástico tá no ar, a gente tá respirando plástico. Tem microplástico no leite materno, No leite materno. Então assim, cara, acabou. Então se acabou, mano, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, vamos abrir uma coca de 3 litros. Vamos, claro, vamos cuidar da diabetes, né? Mas assim, vamos levar a vida mais de boa, porque acabou, cara. A gente que tá aqui lutando, e sabe o que eles vão fazer? Vão colocar um ou outro lá em cima, vão inventar um Neymar, vão inventar um Cristiano Ronaldo. São os padrões que você nunca alcança, né? O MC fala assim, olha lá, você pode chegar. Não pode, cara. Não pode, é real, não pode. Nessa pegada não pode. Se você seguir essa linha é feita pra gente fracassar, pra eles controlarem a gente. Parece meio conspiratório, né? Não, mas assim, não tem espaço. E aí é o pão e o circo. Uma sociedade que todo mundo tiver Ferrari, quem vai trabalhar pra construir Ferrari? Exato. Então, assim, não há espaço pra todos, mas a promessa é essa, que se você estudar, se você se dedicar, se você pegar aí uns coaches aí da vida, você depende de você? Não depende de você. Depende de algo muito maior. E muitas vezes, voltando lá no que a gente já falou aqui, às vezes o que iria te fazer feliz na vida não dá dinheiro. E você já nem pensa em fazer mais aquilo que te faria feliz. Porque, isso aqui não dá dinheiro, eu não vou conseguir viver. Então você parte pro prático. Vou fazer qualquer coisa para sobreviver. E esse qualquer coisa para sobreviver, às vezes, te deixa um mau profissional, não consegue crescer porque você não gosta de fazer aquilo, você não evolui, você se frustra, você fica doente. E a gente vive numa sociedade, cara, devido a esse padrão todo de possuir as coisas, tudo, a gente tem uma sociedade hoje que é narcisista. E as pessoas que não são tão doentes, sofrendo. Porque eu conheço pessoas que enxergam isso e sofrem. Pessoas que acham que o mundo tá faltando alguma coisa no mundo que se perdeu, realmente. E a pessoa sofre por isso, porque ela sente isso. Nós sentimos isso, tem alguma coisa errada, mas ninguém age. Mas o primeiro passo, eu já dei. Eu sei que eu tô doente. Sim, tem que reconhecer. Porque se a gente não para pra pensar, e é o convite pra todos nós aqui, né? Parar e pensar sobre você. Porque não é possível você ir trabalhar vou trabalhar de carro e voltar de ônibus. Não é possível você ir na padaria comprar pão e voltar seu pão. Não é possível você fazer compra e deixar a compra. Não é possível, isso não é... E tá todo mundo assim. Meu pai fala sobre isso, meu pai fala, olha, meu irmão, eu fui fazer tal coisa, fiz outra coisa e não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Meu pai fala, meu irmão fala, meus irmãos falam, a gente contou histórias aqui, né? A gente sai pra fazer alguma coisa e no meio do caminho você se perdeu.
porque você... Ou se não, assim, ó, olha essa maldição aqui, ó. Você entra aqui e fala assim, puxa, eu preciso responder um e-mail. Quando você viu, você tá meia hora no Instagram, porque aqui Você é a esqueceu de tentação. responder e-mail e acontece comigo direto. Aí deixa eu ver uma coisa aqui, aí você esquece Deixa eu entrar de fazer desonerados, aquilo. ver se tem vídeo novo. Aí você vai ver, você tá no Instagram lá, meu. Não tem nada a ver. Então a gente tá doente, gente. Tá. A gente tá doente. E é um convite, né, Ana? Sim, é um convite para todos, uma reflexão. Então, vocês também estão passando por isso? Inclusive, vocês podem deixar nos comentários o seguinte: após a pandemia, você sentiu essa piora na sua memória, nos seus reflexos? Como é que você está lidando após a pandemia? Teve uma cobrança maior? Conta aí para nós. A pandemia não foi uma desculpa. Eu acho que a pandemia também às vezes foi uma desculpa. Porque todo mundo falou, depois da pandemia o mundo, né, vai ser as pessoas melhorariam. melhorariam. É. E as pessoas pioraram. E será que e a gente culpa as pessoas? A gente culpa a sociedade? A gente culpa, mas o mundo tá assim, o mundo tá assim. Mas nós somos, gente, nós somos o mundo. A gente tá, quando a gente fala que alguém que tá ruim o mundo, a gente tá colocando que a gente não tá fazendo a nossa parte. Ah, não, a gente não tá fazendo a nossa parte. A gente precisa parar e pensar, se tratar, se cuidar e falar assim, o que eu posso melhorar e melhorar pro outro. Isso que eu ia falar. Não só cuidar de você, mas cuidar dos outros. E dos outros que eu falo não é só os entes queridos, é cuidar das pessoas Próximo, mesmo. né? Né? Tem empatia. E é o que tá faltando hoje. Eu acho que a pandemia, ela acelerou uma doença. Quando você se recolhe, quando você fica isolado, que você se volta ali para as redes sociais para trabalhar remotamente, cara, eu acho que isso criou um padrão de maior individualismo nas pessoas, cara. Eu acho que a pandemia, e para isso ela serviu. E para os jovens que passaram por isso, eu acho que realmente criou ansiedade, depressão, porque não é natural você ficar preso, não é natural você ficar em rede social, não é natural você ficar em aplicativo de escola fazendo um monte de trabalho. O natural das pessoas é realmente conviver um com o outro. E a gente está cada vez mais isolado. Trabalhos remotos. É uma baita de uma vantagem. Por exemplo, meu filho trabalha de casa. É o dia inteiro lá trabalhando de casa. Mas e outra parte? A parte onde ele pode talvez conhecer uma pessoa que ele vai amar, ou um grande amigo da vida dele. E aquilo que você falou, né? Fica ali perdido, cara. Que o profissional, o pessoal é tudo uma coisa só, porque o seu escritório é dentro da sua casa. Exato. Você não tem mais vida, cara. O sistema invadiu a tua vida de uma tal forma. Por exemplo, você tá ali na rede social. Aí, de repente, você vê uma propaganda de uma coisa. Fala, gostei dessa camisa. Você só curte. Só curte. Dá lá, começa a vir um monte de propaganda do mesmo produto, cara. Então, eles te induzem, enquanto você não consumir aquilo, enquanto você não apertar um botão, eu vou comprar de alguma loja isso aqui. Cara, o negócio domina. Então, assim, mais uma vez, né, a coisa do padrão do consumo, ele te invade ali seu aconchego do lar ali, e você passa a ser só um consumidor. E você precisa trabalhar mais para consumir mais coisas que você tá sendo bombardeado ali, e você às vezes nem tá precisando, tá consumindo. Então a nossa vida, essa correria toda, ela não vai levar a lugar nenhum, a não ser doenças mesmo. Estresse, depressão, ansiedade, burnout. Quantas pessoas... o home office foi a tampa do caixão, cara. Foi. Como é que você tem hora pra ir no banheiro na sua casa? Você tá na sua casa, você tem hora pra ir no banheiro, você tem hora pra almoçar. Home office é um cacete. Home office é um cacete. Eu quero ver lá o meu chefe, eu quero brigar com ele, eu quero xingar ele, eu quero falar com uma ideia. Eu não quero ficar ali, ó, apito uma tela, ó, você baixou seu olho, você tá dormindo. Eu tô na minha casa, casa. Home office não, gente. A casa deixa de ser um santuário da pessoa. Sim. Porque você abre a sua casa para outras pessoas que até às vezes você não queria que entrasse na sua casa. E às vezes alguns cômodos da sua casa passam a ser inconvenientes porque você associa ao seu lugar de trabalho. Eu mesmo tenho um canto. Eu trabalhei na pandemia, né, para não mostrar a casa inteira, sem falar que isso afeta a rotina de todos os envolvidos. Eu olho para aquela parede, eu penso
Penso, exatamente. Eu sentada, com um note, sem o momento de poder ir ao banheiro, porque tinha a reunião, tinha que atender isso, tinha que fazer outras coisas. E aquele lugar, assim, eu não vejo a hora de mudar, porque deixou de ser o santuário. Então, assim, invadiu o local de trabalho na Concordo, minha a casa. casa deveria ser o ambiente mais sagrado da Uhum. pessoa, onde ela vai ter paz ali. E hoje em dia a gente não tem paz pelo narcisismo, pelo individualismo, Uhum. pelo trabalho que invade, pelo, pelo fato de você estar envolvido com um sistema que busca você dentro da tua casa para fazer você consumir, igual você falou, né? Você não precisa mais sair. Você compra um negócio, daqui a pouco vem propaganda de outros que estão amarrando ali. Então, o sistema ele vai ficando inteligente de uma tal forma que a sua casa é só um lugar para dormir, só para descansar tua carcaça ali. Então a gente está E você, perdendo coisas que a gente, por exemplo, quanto mais tempo a gente está passando nesse mundo imerso, menos tempo na natureza, cara, menos tempo a gente tem de vida. A vida passa e a gente nem percebe. e aí você fica preso dentro da sua casa, cara. Tem gente que gosta. Mas pra mim, quem gosta do home office também tá precisando parar e refletir. Porque a pessoa, e tudo bem, tem a questão do trânsito, chato Sim. pra caramba, né? 1 hora, tal, o transporte público, 2 né? horas, né? Mas assim, você tá vendo gente, você tá vendo povo, você para pra ver uma banca de jornal, você para pra ver gente na rua. E aí você vai ficando tão fechado, dando dentro de uma bolha, que aí tudo te incomoda, porque você vai ter o seu jeito de viver. É como uma tribo, você vai criar a sua própria tribo, a sua tribo vai ficar ali do seu jeito, vai comer daquele jeito, vai fazer daquele jeito, vai tomar banho daquele jeito. E quando você sai pra outra tribo, ela vira sua inimiga, porque o cara come de outro jeito, fala de outro jeito, se veste de outro jeito. Então, se você não sai pra se ver, se você não se relaciona, cara, é onde eu falo, a sociedade colapsou, porque as pessoas estão gostando disso. Ninguém mais se cumprimenta. Ninguém É mais onde- dá um bom dia. Sim. Né? Certo? Onde as pessoas estão acabando cada vez mais ali introspectivas, né? Eu conheço pessoas que estão trabalhando home office que não vê a hora, cara, Insalubre. né? E as pessoas estão se esfaqueando no trânsito, o cara tá matando a mulher, como aconteceu esses dias aí, deu 7 facadas na frente da filha de 11 anos. Isso é uma sociedade saudável? Não é. As pessoas estão se jogando as pessoas, não estão nem se jogando, estão jogando as pessoas do prédio. O cara joga a mulher dentro do prédio porque a mulher demorou no mercado, porque... Então, assim, a gente tá doente. Se a gente não parar, a gente vai se implodir. E a gente vai... Eu tenho um amigo que ele falou pra mim uma coisa uma vez, faz muito tempo isso. Ele falou assim, não, cara, se eu sair daqui... Eu sempre falei a vontade que eu tenho de morar no interior. Ele falou que, não, eu quero ver trânsito, vou sentir falta dessa poluição. Eu falei assim, cara, e isso foi lá nos anos 90. Então, assim, a gente já veio adoecendo. Eu falei, mas como é que alguém sente falta de trânsito, de poluição? E ele não tá mentindo, não, ele tá falando a verdade. Uhum. Porque ele não conseguia mais se encaixar no padrão de, nossa, eu tenho tempo. E quando a gente tem tempo, a gente se sente culpado de ter tempo. Aí você precisa arrumar uma casa, você precisa você vai lavar o carro, você vai levar o cachorro pra passear. Ou às vezes você tem tempo em algum momento e alguém quer te dar uma tarefa porque você está desocupado. Porque nós meu Deus estamos do céu. tão inseridos nessa coisa que você não pode ficar parado por nada. Você não pode ficar um pouco mais introspectivo, um pouco mais reflexivo. Uhum. Você não pode mais meditar, você não pode mais acender um incenso ali e falar, putz, né, gratidão pelo que eu tenho, vou dar uma horinha zen aqui. Cara, você tem que fazer alguma coisa porque você tá Minhas férias já estão programadas. Vou pintar a casa, vou trocar uma coisa no Você não telhado. para. Eu preciso reformar não sei o quê, assim. Tem um canal no TikTok que a mulher chama o marido de Amoreco. Amoreco, aproveitar que tá com tempo livre, de férias, vamos plantar, vamos fazer um jardim aqui, ó, já trouxe as coisas pra você. Então, assim, e tem essa coisa, né? As pessoas ficam, já que você tem tempo livre, Sim, já que você tem tempo livre, fala, mas esse tempo livre é meu, eu não quero fazer nada. Gente, não você tenha você arruma briga. Não tenha vergonha de dizer que não vai fazer nada. O que você vai fazer? Nada. Eu não quero Você fazer vai viajar? nada hoje. Não. Você quer ficar de perna pra cima? Quero. Não quero fazer nada. Não quero cozinhar, não quero lavar louça. Porque não você tá quero. quieto, porque eu quero ficar quieto. Porque eu quero ficar quieto. Não quero conversar. Eu quero conversar. Eu quero ficar na minha. Então, gente, a gente precisa se analisar, porque senão... Porque os filhos estão sofrendo, os nossos pais estão sofrendo e nós estamos sofrendo. Porque o pai reclama, a mãe reclama que você não vem aqui, você não tem tempo pra ver a família, você não tem tempo pra ficar com seus filhos, aí os filhos reclamam, e não tem mesmo. E onde tá, então, esse tempo aqui que a gente tá gastando, já que a gente não vai no banco, já que a gente não vai no correio, já que a gente não vai na loja, cadê? O que nós estamos fazendo com esse tempo?
E deveria ser livre. As pessoas que eu conheço não tem tempo para não tem nem tempo para pensar em que ela vai arrumar tempo. Fala, não dá, quando for já é sexta, já é outra sexta. E aí é sábado, você tem um compromisso, domingo você tem um compromisso. A gente precisa parar. A sociedade está doente. Nós estamos doentes e a gente precisa. Claro que a gente não é especialista, mas a gente também não é besta. A gente tá aqui Você sabe falando quando está doente. das nossas experiências, né? E quanto isso afeta a gente. E você sabe ver quando uma pessoa está doente. Fala, esse cara aí não tá legal. Esse cara não era assim. A pessoa não era assim. Então a gente vai trazer uma especialista aqui, né, o ano que vem, para falar mais profundamente sobre isso, para dar umas dicas. Mas assim, a gente precisa se olhar. Eu tô me olhando. E tô tomando 4 remédios. Outra coisa que a gente precisa treinar, cara, é começar a pensar sobre você. Não Pensar no sentido sobre você, egoístico, cara, mas no sentido de refletir o que. Voltando lá, né, o que a gente já falou, assim, refletir o que você está fazendo da vida, o que é você, como você está lidando com as pessoas. Você vai levar isso para tua vida aí de uma maneira errônea, ou você vai querer acertar em algum momento. A gente tá muito no automático. Então, assim, o recado que talvez a gente dê aqui para você que está aí assistindo a gente é que a gente não tem uma solução. A gente está aqui apontando uma coisa que a gente está enxergando. Mas a gente queria que vocês comentassem o que pode estar levando a isso também, né? A gente já apontou algumas coisas aqui. Mas se vocês participassem aí do chat, participassem aí dos comentários aí, para a gente poder estar batendo um papo aí e ter um enriquecimento maior do que a gente falou aqui, né? Eu acho que a gente poderia fechar esse tema com a participação de vocês aí de casa. Acho que seria importante, né? Poder mover isso aqui. Talvez criar uma segunda linha de raciocínio aí. A gente não tem a receita, mas a gente já detectou o A problema. gente percebe. A gente já detectou o problema. Né, Ana? Exatamente, ó. O não é libertador, tá? Às vezes falar não faz um benefício enorme pra você. Então nem tudo é sim, nem tudo você pode, né? Então esse autoconhecimento de falar não, mesmo que todo mundo fale assim, olha, sim pra você, aí você fala não, agora não. E aí você vai se libertar de muita coisa. E o não é exonerar, né? Exato. O não é exonerar. Chegou. A hora que você disse não, você exonerou alguma coisa. Fala, não, eu exonero esse cara tóxico, esse marido tóxico, esse namorado tóxico, essa mulher tóxica, esse chefe tóxico, esse ambiente tóxico. Cara, exonera. Vem com a gente, que a gente vai aprender junto, que a gente não sabe também. Mas vem com a gente. Vamos exonerar o que tá deixando a gente doente, tá? E falando de exonerar, vamos exonerar? Vamos começar a nossa exoneração? Vamos exonerar. Eu já dei uma exonerada aí no home office, né? Já deu a perceber, né? Mas eu vou exonerar a pessoa que é o reclamão. O reclamão. Que pra ele tudo tá ruim. Que pra ele nada tem solução. Que é o pessimista. Ele também tá doente. Mas ele precisa se diagnosticar e falar assim, opa, eu preciso dar um pé no freio. Você vai lá, você fala, gente, que da hora, amanhã nós vamos fazer um churrasco. Ah, churrasco, fumaça, barulho. Olha, gente, amanhã nós vamos ter folga. Folga? Pra que folga? Vamos trabalhar, por isso que esse país não anda. Sempre tem o chato reclamão. Então, ó, você que é reclamão, pensa, para de reclamar. Não tem nada o que dizer? Não diga nada, fica na sua. Reclamão, está exonerado. Cara, eu vou exonerar as línguas afiadas, cara. Aquela pessoa que fala que é sincera, que tem que falar a verdade na cara da pessoa. Eu acho que se você não puder falar uma palavra pra pessoa que seja de engrandecimento pra ela, cara, não fala nada. Porque pra jogar pra baixo tem um monte de gente já. Então essa pessoa fala, eu sou sincero, então me desculpe a minha língua, mas eu vou falar porque eu sou sincero. Não, cara. Eu acho que isso aí é maldade. É doente também. É doente. A pessoa tem algum problema na vida dela. Acho que você tem que engrandecer as pessoas. Tem que levantar alguém que está caído e não pisar em cima. Então, eu acho que a nossa sociedade não rever isso aí. E muita gente sincera, muita gente que acha aí que a verdade tem que ser dita na ponta da língua aí. Não, eu acho totalmente descabido isso aí. Tá exonerado. Tá exonerado. Olha, e eu vou exonerar a pessoa mal educada, aquela pessoa com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não, gente.
Olha, eu exonero essa pessoa mal educada. Que, eu sou assim, é minha personalidade, então eu vou fazer isso com todo mundo. É chato isso, ó. Eu exonerei. E você, Rafa? Eu vou exonerar aquilo que eu... Vou na contramão daquilo que eu mais gosto na vida, que são as tecnologias, cara. Acho que ela fez um grande mal aí, acho que no comportamento das pessoas, né? Então, vem mudando bastante. Acho que quanto mais techs, menos interação, né? Então, o indivíduo ele foi ficando cada vez mais introspectivo, né? E é uma falsa rede social aí que mascara tudo isso. Então, acho que eu vou exonerar as tecnologias que mudaram. E devolvo meus anos 80 aí, que eu gostava muito. Vamos para o analógico, né, meu Vamos para o cara? analógico. Pô, que maravilha que foi. A minha teoria, o mundo acabou nos anos 80, né? E assim a gente acaba mais um Exonerados dessa noite, né? De hoje. Você não sabe se é noite, eu entreguei. Nós estamos aqui na madrugada. É o nosso quarto emprego. Estamos acabando mais um episódio. Se você não curtir, não der seu like, não seguir a gente, seu dedo vai cair. Amanhã você vai estar sem dedo. E se só curtir e não seguir, você vai acordar careca. Ó. Siga os Exonerados, que tem muita coisa boa por vir. A gente ainda vai conversar muito sobre a sociedade, sobre relacionamentos. E a gente precisa de você. Como a gente disse lá no começo, né? O Exonerado somos nós. Somos nós aqui. E nós todos. E vocês aí em casa. Então vem com a gente. Vem com a gente. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo. Ana, beijo. André. Beijos. Valeu, pessoal. Rafa, aquele abraço. Tchau! Falou!